Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês as funções orgânicas nitrogenadas, mas vai ser uma breve introdução e tentar também trazer uma exemplificação de como isso vem no seu dia a dia, né, de forma intrínseca ou extrinsecamente. E um exemplo bem definido para a turma de agroecologia, certo? Bem, temos as funções nitrogenadas. E entre essas funções nitrogenadas temos a amida, que é um composto derivado da amônia, que é o NH3, que pode ser substituído por um ou mais hidrogênios por cadeias carbônicas. As amidas, que possuem o nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonila, NC-O. As nitrilas, ou cianetos, né, como são chamados também, são compostos que possuem o grupo CN. Nitrocompostos que apresentam o grupo nitro, o NO2, que a gente vê muito em filmes como Velozes e Furiosos, que também é ligado a uma cadeia carbônica. E os isonitrilos, também conhecidos como isocianetos, são compostos que apresentam um radical orgânico R, ligado ao composto isocianeto NC, carbono, nitrogênio e carbono. Bem, pensando em alguns temas para trazer aí para a turma da agroecologia, o que eu achei que ia bem a calhar seria a questão dos fertilizantes nitrogenados. Como sabemos, o nitrogênio é um nutriente essencial para garantir a produtividade e qualidade dos produtos agrícolas. Pois bem, o nitrogênio faz parte de muitas moléculas importantes, como os aminoácidos, que automaticamente vão gerar proteínas, e enzimas. Então, solos que têm certa carência em nutrientes, minerais, né? São utilizados esses fertilizantes para elevar a qualidade do solo. Entre esses solos que têm certa carência, né, temos o cerrado. E no Brasil, o fertilizante nitrogenado mais utilizado é a ureia. Então temos a fórmula estrutural da ureia aqui, né? E a ureia, ela tem uma característica de ser diamida, pois ela possui duas moléculas de NH2 ligadas ao carbono com a dupla O. Aqui temos a fórmula estrutural e a molecular, perdão. CH4N2O. Sobre a sintetização. O primeiro composto orgânico sintetizado artificialmente. Isso foi um marco imenso para a química inorgânica e orgânica, né, principalmente, pois até então nenhum composto orgânico tinha sido sintetizado artificialmente no laboratório, né? E foi feito em 1828 pelo médico alemão Friedrich Euler, né? Eu não sei pronunciar muito bem. E foi obtido a partir do aquecimento do cianato de amônio, o sal inorgânico. E as aplicações da ureia? O principal aqui que nós temos no Brasil é em fertilizantes agrícolas, que também representou um marco para a produção de alimentos, né? Que aos poucos foi atendendo a demanda da crescente de todo mundo, né? Então, o aumento populacional e etc. foi gerando o que? Uma necessidade mais de alimentos. Então, foi muito importante a descoberta deste rapaz. Além, né, como fertilizante agrícola, a ureia é usada na alimentação do gado, como estabilizador de explosivos, na produção de resinas, de polímeros e de medicamentos. Alguns empecilhos no uso equivocado de fertilizante e dificuldades que os agrônomos vêm enfrentando no uso de fertilizantes. Essas dificuldades cabem elas três que eu deixei claro aqui, que são, acho que as mais, como posso explicar, que se apresentam as principais dessas três dificuldades, que seria a volatilização, a urease e lixiviação do nitrato. A volatilização é do NH3, da amônia, que dependendo do manejo, ela se perde, né, no solo, no ar, pela água, né? Então, as condições do solo e as condições climáticas são importantíssimas. E por se perder, na verdade, não a amônia, mas o nitrogênio, toda essa substância pode acarretar numa diminuição
de 20 a 30% na eficácia do fertilizante. Então, a urease. A urease é uma enzima produzida por bactérias, plantas, fungos, algas e invertebrados e possui função catalítica de hidrolisar a ureia, formando como produto final o ácido carbônico e amônia, aumentando consequentemente o pH do meio que houve o efeito da reação. Então, só começa a se elevar o pH. E também temos a lixiviação do nitrato de NO3, perdão. O excesso de chuva acarreta o fenômeno que gera um arraste do nitrogênio, a lixiviação, para regiões fora do alcance das raízes das plantas. Então, o excesso de chuva faz com que o nitrato, né, passe, o nitrogênio também e outras substâncias passem direto pelas plantas, pelas raízes das plantas, o que não ocorre a absorção correta. Então, essas substâncias podem chegar em um problema maior ainda, que é alcançar bacias hidrográficas e contaminar essas águas, certo? Isso não é nada bom para a população. Também temos, né, a questão financeira, falando dos empecilhos, né? A questão econômica financeira, porque o custo de se ter esse tipo de fertilizante é muito alto. Fica a se tornar algo muito inviável, então, para um produtor pequeno, às vezes não compensa. Também as perdas por nitrogênio, né, gera o óxido nitroso, que é um gás que aumenta o efeito estufa. Pois bem, então são empecilhos, são problemas que aos poucos vão se tornando um pouco mais complicados de se utilizar. Por mais que tenha todos os benefícios, se pensa duas vezes antes de fazer uma aplicação de fertilizante, né? E agora, como um tópico da ecologia do agro, temos o implemento de uma técnica de adubação orgânica, que é feito por meio de colônias de bactérias risóbio. Essas colônias de bactérias já estão em todo o solo, basicamente. Só que algumas plantas, as leguminosas em específico, têm a capacidade de atrair essas bactérias e formar em suas raízes pequenos nódulos, como se fosse casinha, células para essas bactérias. Essas bactérias, elas aprisionam o nitrogênio do ar, o N2, e repassam para as raízes das leguminosas. Contrapartida, temos também a necessidade das plantas, dessas raízes, enviarem substâncias essenciais para as bactérias, como glicose, celulose, amido, aminoácidos e açúcares. Porém, essas bactérias não se comportam como parasitas, mas sim como simbióticas, né? São simbiose, é uma simbiose que ocorre ali. Os dois vivem em harmonia, certo? E para que a adubação ocorra de forma correta, as plantas devem ser cortadas com uma foice ou um maquinário que não arranque as raízes, pois as raízes têm que ficar dentro da terra. E com cerca de 80% das plantas estiverem já florescidas, é nesse momento que o nitrogênio fica mais disponível, né? Tem maior concentração. Então, quando você corta a planta, as raízes ficam na terra, secam e todo o nitrogênio é liberado. Então, aduba a planta, aduba a terra. Mas se você arranca a raiz, arranca o nitrogênio também. E é basicamente isso, pessoal. Quero agradecer aí a todos por assistirem. Um forte abraço.